hoje nós estamos contando aqui com Lourenço Marchionati, advogado do Correio, presidente da Comissão Permanente de Licitações, membro da Comissão de Avaliação de Contratação dos Correios no Rio Grande do Sul, mestrando em Direito Empresarial, especialista em Direito do Trabalho e, como deve estar sobrando tempo, também está se graduando em Ciências Contábeis. Esqueci alguma coisa? Não esqueceu nada, não. Lourenço, seja bem-vindo. O objetivo de nós trazermos o Lourenço aqui, nós vamos discutir principalmente as licitações, aonde as pequenas e as médias empresas, e as empresas de pequeno porte principalmente, elas têm um espaço muito bom e muito pouco utilizado, tá certo? Sim, é verdade. O ano passado, só no primeiro semestre, foram 25,5 bilhões de reais em licitações somente no governo federal. Sim, no primeiro semestre, sim. Mas em fevereiro desse ano, o Ministério do Planejamento publicou já um balanço novo sobre isso. Foram mais de 65 bilhões de reais que o governo federal comprou no ano passado. No ano todo? No ano todo. Nesse número não consta o Estado, municípios, não, autarquias? Nesse número não consta estados e municípios. Autarquias, empresas públicas federais. As sim. federais sim, mas as estaduais também não. Está no cômputo. No federal, nível federal. É um pouco estranho um número desses, e a gente sabe aqui alguns dados que são interessantes. As micro e pequenas empresas correspondem a mais de 95% das empresas nacionais. Corresponde a cerca de 70% dos empregos formais. Quanto disso, e quanto dessas empresas, quanto desse montante que nós falamos, 65 bilhões, quanto disso as empresas pequenas buscam? Elas têm, pela própria informação também do governo federal, acessível a todos no site do Ministério do Planejamento e no Comprasnet, que é o portal de compras da administração federal. Elas ficam mais ou menos com uns 30% do valor, mesmo sendo um número muito maior de empresas. É um certo contrassenso, né? Eu tenho muito mais empresas que usam muito pouco desse recurso de venda. Poderia ser considerado um contrassenso, porque na realidade as empresas menores, as pequenas empresas e microempresas, elas não necessariamente têm como contratar com a administração pública nas licitações com valores mais altos. Então, ela está limitada? Não, elas têm uma limitação, elas não podem também contratar com valores muito altos. Isso é mais... A capacidade de participação está associada ao capital da empresa? Sim, tem algumas limitações nesse sentido. O patrimônio líquido da empresa restringe o nível de contratação. Qual é o perfil em que tem maior participação das pequenas empresas e microempresas? São justamente as licitações com um valor até determinado patamar. O objeto, a criatividade é o limite, mas os valores, é natural que não sejam valores tão altos como as grandes empresas. Existe algum referencial de valor? O referencial seria a própria limitação para ser uma micro ou pequena empresa, que seria 3 milhões e 600 mil por ano de receita bruta. A gente sempre escuta, tenho problema de documento, não sei fazer os documentos, não sei me organizar para participar de uma concorrência, tenho receio. Qual é o ponto que pega mais, que faz com que as empresas não participem? Primeiro ponto, talvez o desentendimento, não conhecimento de como funciona esse mundo da licitação. A própria mística da licitação, de que é algo difícil e longe das pessoas. As pessoas têm medo. Tem medo. Muita gente tem medo. E também um pouquinho se deve àquele fato da própria estigma, de que sempre tem algum problema dentro da própria licitação, que chamam, por exemplo... Alguma desonestidade? Alguma desonestidade, que a licitação está sendo dirigida para determinada empresa, o que de todo não é verdade. Hoje as licitações são todas online. Ainda tem espaço para isso? Não. Mesmo nas licitações que não são eletrônicas, não tem espaço para isso.
A administração tem a obrigação de levar tudo na máxima idoneidade. A transparência. Qual é o documento mais difícil, mais complicado da pequena empresa obter para participar? Onde é que ela tranca? Difícil ou complicado, não tem nenhum documento necessariamente difícil ou complicado. A organização da micro ou pequena empresa, como qualquer outra empresa, deve partir da manutenção da condição tributária dela, paga seus impostos direitinho, vai ter a sua certidão para apresentar na licitação. Certidão negativa de débito trabalhista, algo novo, talvez muita gente não conheça, hoje sempre foi importante. O débito trabalhista não tem nada a ver com a empresa estar sofrendo uma ação trabalhista? Não, só se ela já sofreu, se ela já foi condenada, esse processo encontra-se em execução sem pagar. Esses são os documentos que hoje são bem mais fáceis de obter, mas ainda são necessários o balanço patrimonial dela, que ela tem que demonstrar um patrimônio líquido mínimo para participar. Ela tem que demonstrar... O patrimônio líquido para participar está associado ao tamanho do objeto da licitação. Isso, ao valor do... Não a participar em si. Não, ao valor do objeto. Ao valor do objeto. Ao valor do objeto. Normalmente 10%. Pode ser um pouquinho menos, mas 10% do valor global da licitação a empresa tem que apresentar de patrimônio líquido. Outra documentação importante é aquela que vai demonstrar que ela tem a capacidade de operar aquele futuro contrato. Por exemplo, não adianta uma empresa que venda aparelhos eletrônicos querer participar de uma licitação onde vai se vender material de escritório, por exemplo. Entendi. Não pode. A Lei 8.666, ela cria, além de regular essa questão, ela cria algum tipo de benefício, ela cria um diferencial em benefício dessas empresas menores. Está correto isso? Não é exatamente a Lei 866, não é? Que é a Lei de Licitações. A Lei de Licitações. É a Lei Complementar 123 de 2006, relativamente recente, que ela vem a partir de alguns ditames constitucionais que autorizam que sejam dadas às micro e pequenas empresas alguns benefícios nessas licitações. Por exemplo, o fator de desempate. Quando a microempresa estiver até no pregão, até 5% do valor da proposta de uma empresa sem esse enquadramento, ela tem o direito de cobrir essa proposta. Ou seja, encerrado o leilão é como se ele fosse reaberto para aquela pequena empresa. Isso. Refazer uma oferta. Estamos num pregão. Uma empresa não enquadrada como micro ou pequena ganhou a disputa. Certo. Com R$100 mil. Uma microempresa vem logo depois dela com uma proposta de R$102 mil. Vai ser dado a ela o direito de cobrir essa oferta e vir a ser a contratada. Também facilita na questão documental, na documentação fiscal dela. O que era o tradicional? Na data prevista, a empresa tinha que apresentar toda a documentação fiscal dela correta. Com a Lei Complementar 123, a microempresa ela tem a possibilidade de, se não tiver naquela data, receber um prazo para poder complementar essa documentação. Que prazo? 2 dias. Após o encerramento? Isso, 2 dias da disputa. Que dica tu dá para essa pequena empresa? Hoje nós estamos focados na pequena empresa participar mais efetivamente dos processos solicitatórios. Sim. A tua experiência pelo Correio é bastante grande, que tu já preside essa comissão há bastante tempo. Lourenço, que dica, pela experiência que tu tens, presidindo essa comissão dos Correios, tem licitação várias por dia. Qual é a dica que tu dá para esse pequeno e microempresário, que é o objeto desse programa de hoje? Qual é a dica que tu dá para ele perder o medo, participar, tem espaço, são as mais variadas áreas? Um dos grandes princípios do processo licitatório é a ampliação da disputa. O que significa isso? Quanto mais empresas, mais interessados participarem, seria natural que o preço final caísse. Não tem que o microempresário, o pequeno empresário, ter nenhum receio de participar. Basta ele, se ele tem ainda algum problema na organização documental ou própria estrutural da empresa, pode ele mesmo, ou através de algum especialista, um contador, um advogado, organizar isso.
entra no mundo da licitação, entra no mundo da contratação pública, que não é só a licitação que existe outras formas de contratação, que não vai se arrepender, não vai se arrepender. Qualquer coisa, os funcionários que levam as licitações a cabo estão lá para orientá-los, para ajudá-los. Qualquer coisa é só pegar o edital, liga para nós e a gente ajuda. Ou então mande um e-mail aqui para o programa e nós encaminhamos e vamos esclarecer as dúvidas que porventura possam ter ficado. Lourenço, agradecemos a tua presença. Eu acredito que foi bem útil para o nosso ouvinte. Eu que agradeço, eu acredito que é um tema muito especial esse, que a gente trabalha todo dia, a gente tenta se dedicar ao máximo e muitas vezes a gente justamente não consegue alcançar o objetivo porque faltou gente para aparecer para participar da nossa licitação. Tem licitação que não aparece ninguém. Tem muitas que não aparece ninguém ou aparece quem não tem condições ainda de executar o serviço. Beleza. Ficamos por aqui. Até mais.